Então, eu passo então a palavra para a Anita. Anita, por favor. Bom dia a todos, muito obrigada, Estela. Vou compartilhar minha tela com vocês para que a gente possa iniciar a nossa apresentação e a continuidade da aula e trazer esses esclarecimentos, essas dúvidas tão pertinentes que vocês todos apresentaram. Então, basicamente, a nossa intenção agora é, a partir do que o João trouxe, a gente aprofundar os conceitos e explicar o que é, basicamente, o cerne da proteção da lei brasileira, e, além disso, a gente estabelecer aqui a clareza sobre como atender o que a nossa norma estabelece e obriga. Então, acho que a primeira coisa que é importante a gente ter em mente é esse histórico que o João traz, lembrando que essa norma ela foi concebida nesse momento em que a gente tinha uma norma antiga muito complexa e ruim, no sentido de proteger a biodiversidade dos próprios brasileiros, né? De tal forma que quem estava aqui não conseguia atendê-la, não conseguia cumpri-la, e depois a gente veio com uma nova norma de 2015, com mudanças importantes. A eliminação da autorização prévia, então passa a ser permitido pesquisar, você pode começar a pesquisa, não precisa mais aguardar que o governo te autorize a isso, e depois que você começa a pesquisa, você tem que ficar atento a alguns milestones, algumas etapas que você, se alcançar, tem a obrigação de cadastrar. Então, basicamente, é uma liberação de pesquisa condicionada à informação do que você está fazendo ao governo. Esse é o sistema de cadastro que o governo pensou. Outro ponto extremamente importante, que muda, e sensivelmente, como o João colocou, é a questão do consentimento prévio. Então, a nova lei de 2015 passa a eliminar a obrigação de consentimento prévio para acesso ao patrimônio genético, entendendo que é um bem de uso comum e que, então, é o governo federal que tem essa possibilidade e a própria norma estabelece que está consentido de uma certa forma, então essa obrigação deixa de existir, mas não para o conhecimento tradicional, mantém-se a obrigação de obtenção de conhecimento prévio, de consentimento prévio, quando você for acessar conhecimento tradicional. É interessante observar que quando a gente fala do conhecimento tradicional, como até o Gabriel fez a pergunta que ele fez antes, vale acesso em fontes secundárias, em leitura, de bibliografia, né, de eventualmente você ler um artigo a respeito de um determinado uso tradicional, isso vai sim ser entendido pela lei brasileira como algo sujeito à regulação. Então, é interessante que a gente, com esses conceitos, com essa premissa, que a gente agora tente tangibilizar quais são as obrigações e como alguns aqui perguntaram, como eu faço para regularizar minha pesquisa? Bom, a primeira parte da nossa expedição aqui sobre a lei brasileira é entender que ela incide sobre o que é considerado patrimônio genético in situ da biodiversidade brasileira. O que é isso de patrimônio genético in situ? Patrimônio genético in situ, eu vou mostrar aqui o slide para vocês, só um segundo. Deixa eu ver se vocês agora vão assistir o meu slide. Estão vendo? Acho que agora sim, né? Quando a gente fala de patrimônio genético brasileiro, que é o escopo da norma, a gente precisa ter em mente que não se trata de qualquer espécie que nasça e cresça no Brasil. Anita, perdão, o seu slide não está aparecendo ainda. Só um segundo. Pronto, agora está, certo? Quando vocês... Sim, agora estamos no slide Perfeito. o que é considerado biodiversidade brasileira. Que é o primeiro slide que eu gostaria de mostrar mesmo para todo mundo. Quando a gente fala do escopo da biodiversidade brasileira, a gente está falando de não apenas aquilo que cresce no território brasileiro. Temos algumas nuances para chegar ao que é, de fato, considerado pesquisa e depois uso de biodiversidade brasileira. Então, qual é o foco de atenção que a gente deve ter? O foco de atenção deve ser, primeiro, é aquilo que é considerado natural, que cresce naturalmente no habitat brasileiro, para plantas e animais. Então, esse recorte ele é muito importante, aquilo que a gente consegue perceber como sendo natural, nativo do nosso país.
A terminologia que a nossa lei, inclusive, que a Convenção sobre Diversidade Biológica utiliza, é esse material genético, patrimônio genético existente em condições in situ. Esse é o conceito fundamental da lei. E o conceito de in situ, ele passa por esse conceito de que é aquilo que é natural, né, nativo do Brasil. Agora, a legislação também prevê que poderia ser considerado nativo do Brasil aquelas espécies que, embora não sejam naturais daqui, que sejam aquelas espécies domesticadas, cultivadas, que tenham desenvolvido características distintivas próprias do nosso território. Esse conceito ele é tão específico, tão complexo, que a gente não tem até hoje uma definição clara do que é desenvolver características distintivas próprias. Então, acho que esse é um ponto importante de entender que aquilo que é natural para plantas e animais que nascem naturalmente no nosso habitat está no escopo de incidência da nossa normativa, mas aquilo que é domesticado, né, que foi introduzido, pode vir a ser considerado da biodiversidade brasileira se desenvolver essas características distintivas. Mas não há essa definição do que são essas características distintivas. Não só no Brasil não tem, inclusive há uma Câmara Temática do CEGEM tentando construir essa definição, mas é um conceito que existe na normativa internacional e que tampouco foi definido por nenhum outro país no mundo. Então, a gente percebe que, de fato, não é um conceito simples. E também é um ponto delicado, porque eu poderia criar um mecanismo de nacionalizar espécies exóticas. Então, espécies que foram domesticadas, cultivadas, introduzidas no Brasil, poderiam passar a ser consideradas biodiversidade brasileira com algum recorte normativo. Por isso que essa Câmara Temática aqui no Brasil em discussão, ela é liderada inclusive pelo Ministério da Agricultura. O MAPA tem bastante interesse nesse assunto, por ser o setor de alimentos, que utiliza muito recurso genético exótico, né, que foi introduzido no país. Muito bem, então, entendendo que patrimônio genético é aquilo que se encontra de forma natural no nosso território, e essas introduzidas com características específicas, que a gente não tem uma definição clara do que são, a gente então pode entender que, basicamente, aquilo todo que a gente utilizar de espécies naturais obtidas no território brasileiro para fins de pesquisa ou desenvolvimento estará no escopo da nossa lei. Quando eu falo aquilo que a gente usar obtida do Brasil, eu estou adicionando um outro item importante aqui no nosso entendimento. Então, não basta ser uma espécie que é natural do nosso habitat. Essa espécie, ela precisa ter sido obtida aqui. Por que eu digo isso? Porque nós compartilhamos habitats com outros países. Então, se nós estamos falando de uma espécie do bioma amazônico, ela pode ser nativa não só do Brasil, mas também da Colômbia. E se por um acaso o pesquisador utiliza a espécie obtida da Colômbia, ela não estará sujeita à legislação brasileira, ela estará sujeita à legislação colombiana, tá? Então, por isso que a gente estabelece que o ponto de partida para a gente saber se estamos ou não no escopo de incidência dessa lei é usar espécies nativas do Brasil e obtidas do território brasileiro, tá bom? Outro ponto importante para a gente ter em mente é que também está no escopo de incidência aqueles recursos genéticos que, embora sejam naturais do Brasil, não estão mais in situ, estão armazenados em coleções ex situ. Então, se eu busco o patrimônio genético brasileiro em uma coleção e uso esse patrimônio genético como pesquisa e desenvolvimento, eu também estou no escopo de incidência dessa norma, ainda que eu não tenha obtido, coletado em loco no território brasileiro, tá? Mas a coleção, ela indica que é uma biodiversidade obtida do Brasil e nativa do Brasil. Então, nesse caso, eu cumpro a lei brasileira também. O que é interessante a gente perceber, portanto? Se eu tenho uma situação de espécies que eu não sei exatamente de onde foram obtidas, mas são espécies brasileiras, eu vou ter que buscar mais informações de local de obtenção. E tanto com a coleção, eu posso ter esse tipo de troca, perguntar para a coleção qual a origem de coleta daquela amostra que eu estou usando, quanto eu posso ter a necessidade de se eu compro essa matéria-prima, eu pedi para o meu fornecedor me indicar. Se eu vou diretamente e faço a coleta, eu devo manter esses registros de local de coleta e onde eu obtive essa amostra, porque essas informações vão ser necessárias para depois eu fazer o meu cadastro no CIGEM. E, muitas vezes, se eu faço a coleta diretamente, eu vou ter que, inclusive, informar coordenadas geográficas de GPS da onde eu retirei essa amostra que está sendo objeto da minha pesquisa.
Então, a gente passa a ter um dever de documentar informações desde o início da minha pesquisa. Anita, é condição que eu faça isso para começar a pesquisa? Não, não é. A condição é que eu tenha a possibilidade de fazer o cadastro quando ele se tornar obrigatório. Por isso que a gente já diz, no momento que eu inicio a pesquisa, o ideal é que eu comece fazendo aí essas anotações de origem e local de coleta da amostra, tá? Muito bem. E aí eu faço uma observação aqui nesse slide sobre os micro-organismos. Por que eu falo deles? Porque a regra aplicada a plantas e animais não é a mesma na legislação brasileira para micro-organismos. Para os micro-organismos, o recorte legal é territorial. O local de obtenção do meu micro-organismo é que vai determinar se ele é brasileiro ou não. Então, a lei brasileira diz que se o micro-organismo ele é isolado de substrato do território brasileiro, ele será considerado micro-organismo brasileiro. Veja que isso é diferente daquilo que se aplica para plantas e animais, onde eu tenho centros de origem e eu consigo averiguar a história evolutiva da espécie e saber se aquela espécie era natural desse bioma ou de outro. Para micro-organismo, a facilidade de adaptação que ele tem é tão ágil que essa construção de centro de origem se torna bastante difícil e complexa. Em poucas horas, um micro-organismo num outro habitat já é capaz de se multiplicar, se adaptar e ser uma nova variante, hoje palavra tão conhecida por todos nós. Então, por este motivo, a legislação brasileira desistiu de tentar identificar centros de origem de micro-organismo e passou a adotar essa concepção territorial. Então, se um micro-organismo é isolado de substrato existente no território brasileiro, será considerado micro-organismo brasileiro. E aí temos pontos controversos. O próprio coronavírus é um exemplo disso. Claramente, ele não foi originário do nosso país, mas ao trazer, né, ao ter pessoas que viajaram e trouxeram essa cepa do vírus para cá, a gente passou a ter uma situação que, se eu isolo esse vírus da pessoa aqui no Brasil, esse micro-organismo passa a ser considerado da biodiversidade brasileira, e se eu for fazer pesquisas com ele, eu estou no escopo de incidência da legislação brasileira, tá? Então, esse recorte para micro-organismo, ele é muito importante, e ele precisa ser, mais uma vez, bem documentado em relação a quando se inicia a pesquisa sobre o local de obtenção, sobre o local de isolamento desse micro-organismo, para que eu consiga avaliar se haverá ou não aplicação da lei brasileira, tá? Anita, e se esse micro-organismo é importado? Eu devo ter evidências da importação desse micro-organismo para que eu possa demonstrar que ele não foi isolado do território nacional. Agora, se eu importo esse micro-organismo e permito que ele esteja em contato, né, com o solo e interaja com os micro-organismos existentes aqui no nosso território, mais uma vez, no momento que eu for isolar ele de novo para utilizar, ele vai ser isolado de um substrato do território brasileiro, ele será novamente considerado micro-organismo brasileiro. Então, para que a importação funcione como forma de prova que o micro-organismo não é nacional, não é da nossa biodiversidade, eu tenho que mantê-lo em condições de laboratório isolado, sem interação com o meio ambiente local, tá? Um outro ponto polêmico, que depois eu deixo para as nossas discussões e perguntas que vocês venham a fazer, e o micro-organismo que eu possa isolar do corpo humano? Será que ele também está no escopo de incidência dessa legislação? Lembrando que o patrimônio genético humano não está dentro do escopo dessa norma. Mas e o micro-organismo que existe na nossa microbiota? Estará? Nós, como corpo humano, poderemos ser considerados substrato do território brasileiro para fins de isolamento de micro-organismos? A gente não tem um debate ainda dentro do CGEM sobre esse assunto, mas é um tema interessante que dá margem a muita discussão jurídica e, claro, técnica por parte dos pesquisadores. Dando sequência, a gente tem aqui a possibilidade de avaliar outros aspectos importantes da biodiversidade que envolve o conceito de patrimônio genético e o conceito de conhecimento tradicional. Então, nós já sabemos agora qual é a biodiversidade que está no escopo de incidência. Mas qual é o conceito técnico de um e de outro? Então, patrimônio genético é definido pela nossa lei como a informação de origem genética que pode incluir as substâncias oriundas do metabolismo desses micro-organismos, vegetais, animais. Então, veja só, tudo que é mineral está fora do escopo de incidência. Mineral vai ser tratado por outra legislação e não pela legislação de acesso ao patrimônio genético. Tudo que é sintético também está fora. Agora, tudo aquilo que utiliza informação de origem genética está, para fins de pesquisa e desenvolvimento, que eu já digo os conceitos, está no escopo de incidência dessa legislação.
Então, veja que esse conceito, né, de informação de origem genética é muito amplo. Então, não é necessariamente o uso do patrimônio genético físico, basta que use uma informação. E aí a gente entra nessa nuance de, será que se eu leio a informação num livro e aplico na minha pesquisa, eu estou fazendo atividade de acesso? Eu tenho alguns conceitos que podem me permitir esse entendimento. Eu tenho alguns outros conceitos que podem ser usados para tentar justificar que eu não precisaria atender. Mas, de toda forma, não há dúvida que se eu utilizo uma informação de origem genética, eu estou, sim, no escopo de incidência dessa legislação pelo conceito que a gente tem na norma. E o ponto mais controvertido no momento são as sequências digitais. São aquelas informações, né, que eu obtenho até nos bancos que já disponibilizam as sequências, e que eu, de repente, uso uma sequência que foi obtida de um organismo brasileiro, de um patrimônio genético brasileiro, e ao fazer esse uso, eu vou estar no escopo de utilização dessa informação de origem genética do patrimônio genético brasileiro. Então, veja, portanto, que no Brasil, o regulamento é claro em abarcar, em compreender, mesmo o uso da sequência digital como forma de uso de patrimônio genético brasileiro, estando potencialmente no escopo de incidência dessa lei. Em outros países, nós temos entendimentos diversos. Então, a própria União Europeia, ela tem entendimento de que não basta que seja uma informação de origem genética, eu tenho que ter o uso do patrimônio genético fisicamente. Então, eles entendem que a sequência digital não estaria no escopo de incidência, diferentemente do que o governo brasileiro entende, do que a própria lei brasileira estabelece, tá? Em relação ao conhecimento tradicional, conhecimento tradicional é a informação ou prática de população indígena, comunidade tradicional ou agricultor tradicional, uma inovação dessa norma também, considerar o agricultor tradicional como parte, né, dos povos tradicionais capazes de gerar conhecimento tradicional, sobre suas propriedades ou usos diretos ou indiretos associados ao patrimônio genético, e que facilitem a pesquisa do patrimônio genético, tá? Então, esse é o conceito de conhecimento tradicional no escopo da nossa lei. Basta que eu leia sobre o patrimônio genético? Basta que eu leia sobre o conhecimento tradicional? Não. Eu estou no escopo de incidência da lei brasileira se eu leio sobre o patrimônio genético ou sobre o conhecimento tradicional e aplico numa pesquisa ou no desenvolvimento tecnológico, tá? Então, a gente tem que sempre estar atento que o que está no escopo de incidência dessa legislação é aquilo que é nativo do Brasil e aquilo que é objeto de pesquisa ou desenvolvimento. E no caso do conhecimento tradicional, aquele conhecimento associado a esse patrimônio genético que facilite pesquisa, tá? Detido por comunidades tradicionais. Quando a gente fala de conhecimento tradicional, aqui eu trouxe alguns exemplos singelos para que a gente esteja todo mundo no mesmo conceito, né, do que é o conhecimento tradicional, e são exemplos fictícios criados por mim, então não estou efetivamente acessando o conhecimento tradicional de nenhum povo tradicional, é só um exemplo didático, e são conhecimentos dos tipos que pode me auxiliar, permitir conhecer um atributo funcional, uma função do patrimônio genético, claramente me ajudando na pesquisa, porque ao invés de fazer um screening, né, e fazer uma pesquisa de várias espécies, ao ter a informação do conhecimento tradicional de que aquela espécie é boa para curar a gripe, a febre, eu foco meus esforços de estudo naquela espécie e não em todas as demais daquele bioma. Então, por isso que a gente fala que um dos exemplos é esse. Esse matinho é uma beleza, cura gripe, febre, machucado, ainda deixa a gente com bom humor que só. Essa informação, para o pesquisador, pode ser suficiente para que ele volte seus esforços em analisar aquela espécie, em detrimento de fazer toda uma busca prévia antes. Um outro tipo de conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético pode ser sobre o manejo, porque, às vezes, até o pesquisador pode já saber, ou ter a informação científica de que aquela espécie tem uma molécula que contém aquela funcionalidade, mas ele não sabe como fazer aquela molécula produzir a funcionalidade de interesse, né, digamos assim. Então, o conhecimento de manejo pode ser interessante e acelerar aí o processo de pesquisa nesse aspecto. E, moço, assim o senhor não vai sentir o cheiro bom, não. É preciso jogar os frutos na água. Se boiarem, vai ter fartura. Os que boiarem, você pega, retira o caroço, faz o bate-bate, e aí você vai sentir o perfume que tem. É bom demais. Então, veja que esse tipo de conhecimento específico sobre como manejar, como utilizar, como usar as propriedades de um recurso genético, realmente
são conhecidos e valorizados pela lei como conhecimento tradicional, e não basta que eles existam, mas se eles existirem e um pesquisador for utilizá-los para fazer o seu desenvolvimento, a sua pesquisa, aí sim a gente tem a caracterização do acesso ao conhecimento tradicional, que se sujeita à legislação, ao consentimento prévio e a todo o regulamento que a gente vai mostrar, tá? Bom, quando a gente fala dessa lei, tão importante quanto falar de acesso, que é o que a gente vai falar agora, é também falar da questão de repartição de benefícios. Então, a gente, inclusive, recebeu mais perguntas perguntando sobre o que é a repartição de benefícios, quem paga, como, etc., do que até mesmo sobre o que é o acesso. Então, a gente vai falar dos dois pontos agora. A repartição de benefícios, ela é prevista, como o João lá trouxe no começo dessa nossa aula de hoje, como um dos pilares essenciais para promover os outros objetivos da Convenção, que é a conservação e uso sustentável. Então, no Brasil, a repartição de benefícios hoje, ela é destinada para um fundo da União, e esse fundo vai fazer a gestão e aplicação dos recursos monetários pagos a título de repartição de benefícios. Anitta, mas como que a gente vai garantir que esses recursos vão gerar efeitos efetivamente práticos às comunidades tradicionais? Bom, o próprio governo vai estabelecer, junto com o comitê gestor do fundo, que é composto por representantes de comunidades, como definir a maneira de dividir esses recursos para que garanta esses princípios, né, de conservação e uso sustentável para essas comunidades. Além da forma monetária, nós temos a forma não monetária, que estabelece a possibilidade de serem feitos projetos, que aí sim o usuário, que tem o dever de pagar a repartição, vai executar um projeto diretamente numa determinada comunidade, num determinado local, ou beneficiando um determinado grupo, conforme eu vou mostrar já já para vocês. Mas tenham em mente que essa repartição de benefícios, então, ela hoje pode ser monetária ou não monetária, e ela é devida uma única vez na cadeia. Por que eu falo uma única vez? Na medida provisória, todo mundo que fazia acesso tinha que pedir autorização e tinha o dever de repartir benefícios. Agora não. Agora, a repartição de benefícios ela é devida num único momento. Quando a gente fala de repartição de benefícios no setor agrícola, a repartição de benefícios ela é devida por quem produz o material reprodutivo. Já vou entrar nesses conceitos todos, mas para a gente ter ideia, material reprodutivo pode ser a semente, a muda, o sêmen do boi, é de fato aquele material que permite a reprodutibilidade da espécie, tá? Então, quem produz essas mudas, essas sementes, esse sêmen e comercializa, ao comercializar, tem que fazer a notificação de produto e repartir benefícios. Muito bem, mas e os demais setores? Os demais setores têm uma lógica diferente. Enquanto para o setor agrícola o pagamento é devido no elo inicial, nos demais setores o pagamento é devido no elo final, uma única vez. Quem é esse elo final? É quem fabrica o produto acabado. Isso é considerado elo final. O que é produto acabado nessa lei? Produto acabado é aquele que usa a biodiversidade brasileira, é oriundo de acesso, que usa a biodiversidade brasileira como elemento principal de agregação de valor. O que é elemento principal de agregação de valor? Elemento principal de agregação de valor é aquele que usa a biodiversidade brasileira, ou como, de forma definitiva, importante, relevante para as características funcionais do produto, ou usa a biodiversidade no apelo mercadológico do produto. A gente vai entrar em todos esses conceitos com calma, mas eu quero que vocês já tenham essa ideia geral. Então, na lei atual, a repartição de benefícios, quando é devida, ela é devida por quem faz o produto acabado nos demais setores e por quem produz o material reprodutivo no setor agrícola. Vejam só que não tem, em regra, uma obrigação de repartição de benefícios direta que recaia sobre o pesquisador, né, sobre as universidades. Então, em regra, não será neste elo que haverá obrigação de pagamento de repartição de benefícios. Mas vamos entender melhor o conceito. Quando ele for devido, ele vai ser devido nos demais setores no elo final, e esse elo final só paga se ele realmente tiver como produto final um produto acabado, que é aquele produto que usa a biodiversidade de forma determinante para suas funções ou no apelo mercadológico. Anitta, e se o elo final, no final do dia, não usar a biodiversidade como elemento principal de agregação de valor? Aí não é produto acabado? Não é produto acabado. Para fins dessa lei, vai ser um produto final, mas não vai ser um produto acabado para fins de ter o dever de repartir benefícios. Para tangibilizar isso, vou dar um exemplo. A gente pode estar falando, por exemplo, de um batom. O batom, ou de um stick qualquer. Vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Toda vez que eu tenho um stick, eu posso ter um bastão
E esse bastão, para ter esta forma, ele pode ter uso de cera de carnaúba. A cera de carnaúba, ela pode ser responsável por promover essa forma, né? Essa estrutura do produto. Neste caso, se o produto não tiver um claim com biodiversidade brasileira ou com cera de carnaúba, que é o apelo mercadológico, é o caso de um produto final, mas não produto acabado. Por quê? Porque a lei entende que esse uso da cera de carnaúba como estruturador de fórmula não é determinante para as características e função do produto. Então, neste caso, eu posso ter um batom que usa cera de carnaúba e se não houver apelo mercadológico, ele não será, pela nossa lei, considerado produto acabado e ele não gerará obrigação de repartição de benefícios. Mas ele está no escopo da lei? Ele está. Então, ele vai estar sujeito a quais outras obrigações? E aí a gente vai falar do acesso. Vou voltar na repartição de benefícios ainda lá na frente, mas eu quero deixar esses dois conceitos claros. Porque quando a gente ouve falar de SIGEM, é muito comum haver uma confusão. É muito comum que as pessoas pensem, eu preciso cadastrar. Cadastrar é só o ato relacionado a informar que você está fazendo uma atividade de acesso. A notificação é o segundo ato que só é devido por aquele que fabrica produto acabado nos demais setores ou por aquele que produz material reprodutivo, né, quando se trata de setor agrícola. E essa notificação só será feita em um elo da cadeia produtiva e só, no caso dos demais setores, quando esse uso da biodiversidade for determinante. Não sendo determinante, basta ter feito o cadastro de acesso e não vai haver a necessidade de notificação nem de repartição de benefícios, tá bom? Então, esse é o quadro geral da repartição de benefícios. Agora, vamos para o quadro geral do acesso. O quadro geral do acesso, ele traz o seguinte ponto que é relevante para a gente. O conceito de que acessar na lei brasileira é realizar pesquisa ou desenvolvimento tecnológico. E sobre o quê? Sobre a amostra do patrimônio genético ou sobre o conhecimento tradicional associado, que facilite o acesso ao patrimônio genético. Então, acesso são esses dois conceitos, pesquisa ou desenvolvimento sobre a amostra do patrimônio genético ou sobre o conhecimento tradicional associado. Veja que, como a gente disse antes, se eu uso esse conhecimento tradicional vindo de fontes secundárias, eu também estou fazendo acesso. O que são as fontes secundárias? Lerem livros, revistas, filmes, artigos, publicações, etc. O que é interessante que a gente tem em mente aqui? Quando eu vou falar de pesquisa e desenvolvimento, eu estou falando de conceitos muito abrangentes. Então, a gente precisa aqui aprofundar o que é essa pesquisa e esse desenvolvimento. A lei, então, define a pesquisa como atividades experimentais ou teóricas realizadas sobre o patrimônio genético ou conhecimento tradicional, com o objetivo de produzir novos conhecimentos, através de um processo sistemático de construção de conhecimento que gere e testa hipóteses e teorias, descreve e constrói os fundamentos de fenômenos e fatos observáveis. Portanto, é um conceito bastante abrangente e muita coisa está aqui dentro, né? Desenvolvimento tecnológico, por sua vez, é o trabalho sistemático sobre o patrimônio genético ou conhecimento tradicional, com base em procedimentos existentes, obtidos através da investigação ou experiência prática, com o objetivo de desenvolver novos materiais, produtos, dispositivos, ou melhorar ou desenvolver os processos já existentes, visando a exploração econômica. Veja, portanto, que também temos um conceito de desenvolvimento tecnológico muito abrangente. Eu costumo dizer que, quando a gente fala de pesquisa, está no escopo de pesquisa todos esses nossos esforços de tentar entender, conhecer e aprofundar nossa expertise sobre determinada espécie ou sobre determinado conhecimento tradicional. Quando a gente fala de desenvolvimento tecnológico, a gente está muito próximo de desenvolvimento de novos processos e de desenvolvimento de novas formulações. Então, são situações mais práticas, concretas de aplicação. Então, um pouco mais na frente no processo de desenvolvimento. Quando a gente, portanto, fala do desenvolvimento tecnológico e das formulações, a gente tem que estar atento, porque, às vezes, eu vou ter uma formulação feita inicialmente numa bancada, meramente ainda como parte da minha pesquisa. E, por outras vezes, eu vou ter um desenvolvimento de formulação efetivamente já visando uma viabilidade econômica e uma exploração econômica. Então, quando a gente está falando desse momento, né, do desenvolvimento tecnológico, da formulação, para esse intuito de desenvolvimento efetivo de produtos e comercialização, a gente está num universo que, em geral, não envolve tanto o universo das universidades. Mas, cada vez mais, a gente tem visto, né, as pesquisas indo além e já chegando nesse estágio.
Então, seja na fase de pesquisa, seja na fase de desenvolvimento tecnológico, a gente, ao fazê-los com o uso de biodiversidade brasileira, a gente estará no escopo de incidência dessa lei. E qual é a consequência direta? A consequência direta é que eu deverei fazer um cadastro de acesso no CIGEM para informar essa pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Anita, bastou eu começar uma pesquisa, eu tenho que fazer cadastro? Ou eu tenho que fazer o cadastro antes da pesquisa? Não. Esse é outro ponto fundamental. O fato de eu estar conduzindo uma pesquisa com o patrimônio genético brasileiro, ou com o conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético brasileiro, mostra que eu terei que fazer o cadastro. Agora, quando eu terei que fazer esse cadastro? A gente vai mostrar. E pode acontecer de, embora a obrigação existir, ela nunca se tornar efetiva, ela nunca se tornar exigível, tá? E eu vou mostrar para vocês porque, em quais situações a gente pode ter uma hipótese de pesquisa que se inicia, mas que ainda as obrigações não são alcançadas e eu não preciso fazer o cadastro. Só um ponto de atenção. Em relação ao conhecimento tradicional, embora eu possa ter momentos de cadastro, digamos assim, flexibilizados, né, pela legislação, conforme os passos que eu vou mostrar para vocês, eu preciso ter o consentimento prévio ao início da minha pesquisa. Então, se eu quero usar conhecimento tradicional, ou a partir do momento que eu percebo que eu vou precisar de conhecimento tradicional, eu devo buscar o consentimento prévio da comunidade identificável. E se a comunidade não for identificável, que é uma situação que a gente tem na lei, como não é possível identificar pelo menos uma comunidade que detém aquele conhecimento, eu vou ter que reconhecer a existência de um conhecimento tradicional não identificável. Mas, sinceramente, gente, é muito raro a gente não identificar pelo menos uma comunidade detentora daquele conhecimento tradicional. Então, posso ter um esforço, uma dificuldade de ler o livro e lá não ter a referência de quem é o provedor. Mas, ainda assim, eu devo ter o esforço de buscar localizar o provedor e buscar o consentimento prévio antes de iniciar minha pesquisa, caso envolva acesso a conhecimento tradicional. Tá? Muito bem. Então, quando a gente fala desse universo de pesquisa e desenvolvimento, eu vou trazer para vocês também o conceito de remessa e envio. Mas, antes de mais nada, eu quero trazer só um ponto aqui para vocês, que é quando o cadastro passa a ser obrigatório. Então, o que é importante que a gente tenha em mente? O cadastro, ele passa a ser obrigatório, como eu disse a vocês, antes de algumas etapas, tá? A primeira etapa que eu quero trazer aqui em mente, que nós temos que fazer o cadastro antes de qualquer remessa para o exterior, eu acho que é relevante e importante porque está no dia a dia dos pesquisadores, tá bom? Vamos imaginar que a gente tenha uma situação em que o pesquisador começou a sua pesquisa, está bem no estágio inicial, eventualmente ele ainda não trabalhou efetivamente na amostra, ele está coletando dados ainda, e ele percebe que tem um teste que seria importante de ser feito, e esse teste seria muito bom que fosse realizado fora do país, porque tem um parceiro que já sabe fazer e de forma mais eficiente. Então, ele estabelece uma parceria, e aí esse pesquisador quer mandar uma amostra para que este parceiro no exterior execute essa parte da pesquisa e conduza a pesquisa naquele aspecto dali por diante. Essa é uma situação de remessa, tá? Então, antes de fazer essa remessa, eu preciso ter o cadastro feito no CIGEM. Já volto no slide da remessa para detalhar para vocês. Mas é importante que vocês tenham esse conceito em mente. Antes de mandar essa amostra, eu preciso ter ela cadastrada no sistema. Qual o efeito de não cadastrar a remessa no sistema? Posso receber uma multa por fazer essa remessa. Como que isso acontece? Pode acontecer desde uma fiscalização pelo IBAMA, pode acontecer da minha amostra ser retida no próprio aeroporto e eu sequer conseguir mandar a amostra, tá? Então, esse é um ponto importante. O cadastro, ele é obrigatório antes da efetivação da remessa para o exterior, da amostra brasileira. Outro ponto importante, eu posso estar conduzindo a minha pesquisa e eu vou ter alguma parceria, eu tenho algum financiamento e eu tenho o dever de fazer alguma publicação. Antes de efetivamente realizar a publicação, o meu cadastro deve estar feito. Então, lembra só, eu posso começar minha pesquisa, ela pode seguir, o ideal é que eu obtenha os dados de origem da minha amostra, de onde ela foi obtida, né? Com isso, eu posso seguir minha pesquisa. A partir do momento que chega uma situação de que eu quero fazer uma remessa exterior, devo fazer o cadastro antes. Se não tem remessa, se por um acaso não tenho que fazer o cadastro ainda. Se por um acaso eu decido que eu quero fazer uma publicação num artigo científico daquilo que eu estou pesquisando, antes de fazer essa publicação, eu devo fazer o cadastro. Vamos imaginar que não tem remessa, não tem publicação de artigo, ainda não precisei fazer o cadastro, posso seguir a minha pesquisa. Mas eu vou querer fazer algum requerimento de propriedade intelectual. Se isso acontecer,
eu vou ter que, então, antes de depositar minha patente, seja no Brasil, seja em qualquer outro lugar do mundo, eu vou ter que fazer meu cadastro no Sigem, tá bom? Anita, não vou fazer remessa, não tenho ainda divulgação de resultados, não vou pedir nenhum tipo de proteção de propriedade intelectual. Preciso fazer o cadastro? Eu só vou precisar fazer o cadastro antes de iniciar a comercialização de um produto intermediário vinculado a isso. Se eu disse a vocês que o produto acabado é aquele final, né, lá do elo final, que é aquele pronto, que usa a biodiversidade como elementação, como elemento principal de agregação de valor, como elo determinante ou do apelo da função do produto, o produto intermediário é aquele que não está pronto, é aquele que se sujeita a um processo produtivo adicional. Então, é aquele produto que vai ser vendido para uma autoindústria. O produto acabado, ele vai direto para o consumidor final, está pronto. O produto intermediário, ele ainda está sujeito a uma nova etapa de fabricação, tá bom? Então, se eu não vou gerar um produto intermediário, não vai ser vendido. Se eu não vou fazer essa comercialização, não requerir propriedade intelectual, não vou divulgar resultados e não fiz remessa para o exterior, não surgiu o momento em que a minha pesquisa passou a ter a obrigatoriedade de estar cadastrada. Se eu for fiscalizado, eu posso dizer, estou fazendo a pesquisa, tenho os dados aqui relacionados à obtenção da amostra, que eu preciso para informar no Sigem, mas ainda não alcancei nenhuma das etapas em que o cadastro se torna obrigatório. Por que isso é relevante? Porque a gente tem uma série de pesquisas que podem não alcançar essas etapas, né? Eu posso não alcançar a remessa, posso não divulgar resultado, posso não requerer propriedade intelectual, posso nunca chegar a comercializar um produto que não deu certo. Então, essas pesquisas todas, elas não precisariam estar necessariamente cadastradas se nenhuma dessas etapas for alcançada, tá? Então, esse é um ponto muito relevante para que a gente tenha em mente. Muito bem. Então, entendendo como funciona o cadastro e entendendo o conceito de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, eu gostaria de mostrar para vocês agora, aprofundadamente, o conceito de remessa e envio, para que a gente entenda claramente quando eu preciso fazer o cadastro de remessa antes de mandar para o exterior a amostra e quando eu não preciso fazer isso previamente ao envio da amostra. Então, a legislação ela estabelece esses dois conceitos. A remessa é essa transferência que eu executo com um parceiro no exterior para que esse parceiro execute a pesquisa, execute a continuação do desenvolvimento que eu quero que seja realizado. Então, é como se eu tivesse tendo um sócio na minha pesquisa. Ambos estarão legitimados a conduzir a pesquisa. Às vezes, a instituição nacional só remete, não vai nem pesquisar. E quem vai conduzir tudo é a instituição de fora. Às vezes, ambas vão fazer a condução da pesquisa. A instituição nacional com uma parte, a instituição estrangeira vai conduzir outra parte. O ponto fundamental é que, na remessa, a responsabilidade sobre a amostra remetida se transfere à instituição estrangeira. Então, ela passa a ser responsável e ter total liberdade de uso dessa amostra. E essa liberdade inclui direito de conduzir a pesquisa, direito de fazer requerimento de propriedade intelectual, enfim, ela é livre para conduzir essa pesquisa fora do país. A condição para que essa remessa aconteça envolve a necessidade de assinatura de um termo de transferência de material e envolve a necessidade de cadastro de remessa no sistema, no Sigem, antes dessa amostra ser efetivamente enviada. E a amostra, quando for enviada, tem que estar acompanhada do cadastro impresso e do termo de transferência de material impresso. O termo de transferência de material ele é assinado pela instituição remetente brasileira e pela instituição que vai recepcionar essa amostra lá no exterior. Pode ser facilitada essa relação, se eu tenho uma instituição no exterior que sempre recebe meu material, eu posso ter um TTM único assinado com validade de 10 anos, e aí recolho a assinatura das partes uma única vez, e aí a cada nova remessa que eu vou mandar para o exterior, eu só produzo uma guia de remessa, que é como se fosse um anexo do termo de transferência de material que não exige assinatura. Então, eu mando aquele termo de transferência de material que já foi assinado uma única vez, pela mesma cópia, coloco a guia de remessa nova e junto o cadastro de remessa no Sigem. Com isso, o kit para a remessa ao exterior está preparado, pronto e pode ser feito, tá? Agora, eu tenho um conceito parecido com remessa, mas que traz obrigações diferentes e que eu preciso deixar claro para vocês, que é o conceito de envio. O conceito de envio é aquela situação em que eu quero mandar a amostra para o exterior para alguém prestar um serviço para mim e me devolver o resultado desse serviço. A grande diferença é que nessa hipótese de envio, o meu parceiro lá no exterior, que vai só executar o serviço,
não tem responsabilidade pela amostra, não pode conduzir as pesquisas que quiser, e normalmente ele precisa ou destruir a amostra depois de concluir o serviço, ou devolver a amostra para mim de forma comprovada. Então, é uma situação em que este terceiro no exterior também vai receber a amostra, mas é por uma finalidade bastante diferente, restrita e limitada a uma execução de serviços. A obrigação relacionada na lei brasileira com essa atividade é: eu preciso mandar um contrato de prestação de serviços junto com a amostra, para mostrar que é um envio por se tratar de uma mera prestação de serviço. Tem cláusulas obrigatórias nesse contrato de prestação de serviço que a lei obriga, prevê, e a gente precisa estabelecer, além disso, a obrigação de incluir no cadastro de acesso a informação de que você fez aquele envio. Então, olha que diferença importante. A remessa, eu transfiro a amostra com total responsabilidade e liberdade pelo meu parceiro no exterior conduzir a pesquisa. E eu preciso fazer um cadastro de remessa antes da amostra ser enviada. Agora, no envio, de forma muito diferente, eu mando essa amostra para o exterior só para um serviço específico, quem recebe tem que me devolver e eu não tenho que fazer um cadastro prévio de envio. Não existe isso no CIGEM. Eu tenho só no CIGEM a opção de cadastro de acesso ou cadastro de remessa. Então, aonde eu informo o envio? Porque ele tem que ser informado. Eu informo dentro do meu cadastro de acesso, no item envios, e lá eu registro que eu fiz um envio. Isso não precisa ser prévio, efetivamente, ao envio. Como que funciona isso? É um ponto muito delicado e importante que vocês entendam. Lembrando, o envio, ele pode ocorrer enquanto a minha pesquisa ainda não alcançou nenhum daqueles 4 milestones que eu mostrei há pouco, que tornam o cadastro obrigatório. Eu posso estar fazendo a minha pesquisa e eu não fiz remessa, não fiz requerimento de propriedade intelectual, não publiquei e não vendi nada. Então, a minha pesquisa está acontecendo sem a necessidade que eu ainda tenha cadastrado. Nessa hipótese, eu posso fazer um envio, bastando que a minha amostra esteja acompanhada do contrato de prestação de serviço e que eu registre as informações desse envio. Por quê? Porque eu só vou precisar inserir esse envio no meu cadastro de acesso quando efetivamente eu for cadastrar o acesso. Tá bom? Então, se eu estou fazendo envio antes que o cadastro se torne obrigatório, eu não preciso fazer o registro desse envio dentro do cadastro de acesso do CIGEM. Anita, mas e se é um caso que eu já fiz uma publicação ou que eu já requeri propriedade intelectual? Então, eu já tenho o cadastro, já fiz o cadastro. E aí eu quero fazer um envio. Como é que faz? Da mesma forma, eu vou ter que mandar o contrato de prestação de serviço junto com a amostra, porém, nesta hipótese, eu devo entrar no cadastro de acesso e incluir o meu envio, preferencialmente antes de mandar a amostra para fins de prestação de serviço. Significa que eu também preciso fazer isso previamente ao envio? Não, é diferente da remessa. Mas se o meu cadastro já está pronto, já está feito, o ideal é que toda vez, quando eu for enviar, antes de mandar efetivamente a amostra para prestação de serviço, que eu informe no cadastro de acesso que o envio está sendo realizado. Tá bom? Tem campos específicos, tem informações específicas que são obrigatórias, e no nosso workshop eu vou entrar em cada uma dessas informações. Tem um manual do CIGEM para que oriente como você preenche, mas esse manual ele não elimina todas as dúvidas, e a ideia vai ser simular um caso concreto com vocês, em que a gente vai identificar quando for remessa, como eu faço no sistema, quando for envio, quando eu faço no sistema, tá bom? Muito bem. Continuando aqui na nossa construção. Uma vez que a gente esteja falando de biodiversidade brasileira, que eu esteja falando de uma atividade de pesquisa e desenvolvimento dentro daqueles conceitos que a gente colocou, quais obrigações eu tenho? Primeiro, a obrigação de cadastro, e o cadastro deve ser feito antes daquelas 4 situações. Não acontecendo aquelas 4 situações, eu ainda não cheguei no momento obrigatório do cadastro devido. Posso fazer? Posso. Mas se eu não fizer e for fiscalizado e não tiver feito nenhuma daquelas 4 etapas, eu não tenho nenhuma fragilidade, nenhum risco de autuação, tá bom? Qual é a outra obrigação instituída pela lei? A obrigação de notificação. Essa obrigação, ela recai apenas em 2 elos específicos. No setor agrícola, sobre o elo que produz o material reprodutivo. E nos demais setores, sobre o elo que fabrica o produto acabado. Lembrando que é aquele produto que está final, pronto para ser usado, consumido pelo consumidor final, e que usa a biodiversidade como elemento principal de agregação de valor. E a obrigação de repartição de benefícios só recai por este responsável pela notificação, produtor do material reprodutivo, fabricante do produto acabado. Quando a gente está falando de cadastro, algumas perguntas também nesse sentido vocês já fizeram na primeira parte,
a gente diz claramente na lei que o cadastro ele é devido para as pessoas naturais, físicas, ou pessoas jurídicas nacionais, sejam públicas, sejam privadas, quando estão fazendo acesso ao patrimônio genético brasileiro. Mas também o cadastro ele é obrigatório quando houver uma pessoa jurídica estrangeira fazendo acesso ao patrimônio genético brasileiro, ainda que fora do Brasil. Então, a lei brasileira obriga que essa pessoa jurídica estrangeira que está fazendo o cadastro, ainda que está fazendo acesso, ainda que fora do Brasil, venha regularizar o seu acesso aqui no Brasil. Como? Ela pode acessar o sistema e cadastrar? Infelizmente, sozinha, não. A pessoa jurídica estrangeira, ela só pode fazer a sua pesquisa ficar regular no CIGEM se fizer isso por meio de uma instituição nacional de pesquisa científica e tecnológica, pública ou privada. Como isso acontece na prática? Hoje, o sistema não permite que a pessoa jurídica acesse o CIGEM. Então, quem tem que acessar o CIGEM é a instituição parceira nacional, e ela vai fazer o cadastro em nome dela e incluir a pessoa jurídica estrangeira como parceiro estrangeiro. Anitta, mas isso não reflete a realidade. Sim, a gente já informou isso ao CIGEM, o CIGEM já disse que vai fazer ajustes no sistema para que permita que a estrangeira possa acessar o sistema, mas o fato de que a lei estabelece que a estrangeira só pode acessar em parceria com uma instituição nacional, nunca vai, né, até o momento, né, não vai permitir que a estrangeira consiga fazer o cadastro de acesso sozinha. Então, com relação ao acesso, o cadastro será sempre realizado, por enquanto, pelo até onde a gente entendeu do que o CIGEM vem compreendendo desse ponto normativo, ele vem entendendo que a instituição estrangeira só vai estar presente no cadastro de acesso ali naquele campo como instituição estrangeira parceira, tá? Bom, com isso em mente, a gente percebe já algumas dificuldades, porque a gente sabe que vão acontecer situações em que o estrangeiro, pessoa física, vai estar fazendo estudos, que a pessoa jurídica estrangeira vai estar conduzindo pesquisas, e que pode não se sentir confortável em ter que estabelecer uma parceria regulatória, que não acontece de fato na prática, para que essa regularização, esse cadastro seja feito. Então, muito já vem sendo discutido sobre isso, mas até o momento, a menos que haja uma alteração na lei, a consultoria jurídica do Ministério do Meio Ambiente entende que não há meios de permitir que a instituição estrangeira acesse o sistema para fazer cadastro de acesso sem estar em parceria com a instituição nacional. Muito bem. Acho que esse é o ponto mais relevante que eu queria trazer para vocês, e, como eu já tinha dito, o cadastro de remessa precisa estar registrado dentro do sistema, e o envio precisa estar incluído dentro do cadastro de acesso, como eu já tinha colocado antes para vocês. Aqui o slide que eu coloco para vocês, quando, né, a gente tem que fazer o cadastro, antes dessas 4 etapas, 4 milestones, que eu gosto de chamar. E aqui, gente, é só um fluxo para a gente lembrar como funciona na pesquisa a obrigatoriedade de cadastro. Então, eu inicio minha pesquisa com acesso à biodiversidade brasileira. Eu adquiro ou coleto, né, um insumo, posso comprar no banco, posso adquirir no mercado, posso fazer uma coleta efetiva. Se eu quero fazer remessa ao exterior, tem uma parceria que alguém vai conduzir a pesquisa lá para mim no exterior. A gente tem uma situação de cadastro prévio. Não vou fazer remessa, Anitta, então sigo minha pesquisa. Vou fazer o meu desenvolvimento de produto. Vou precisar pleitear algum tipo de requerimento de propriedade intelectual? Tenho que fazer o cadastro prévio. Anitta, não vou. Sigo minha pesquisa. Vou publicar artigos? Tenho que fazer cadastro prévio. Não vou publicar artigos? Sigo a minha pesquisa sem necessidade de cadastro. Vou desenvolver um produto intermediário? Vou fazer uma comercialização? Cadastro prévio. Não vou? Sigo minha pesquisa e posso ter uma situação em que a pesquisa não alcance nenhum desses milestones, tá? Então, acho que esse é um ponto relevante para a gente ter em mente. Aqui é o slide que eu mostro para vocês as duas atividades, os dois setores que são tratados nessa normativa. Então, a gente tem o setor agrícola, que envolve alimentos, fibras, bebidas, florestas plantadas e energia. Então, esses 5 setores, e, Anitta, incluído só, por exemplo, quando eu estou plantando o cacau para fazer o chocolate? Não, inclui o setor inteiro, desde a plantação do cacau até a fabricação do chocolate. Todos esses elos desta cadeia de alimentos estão incluídos dentro do setor atividades agrícolas dessa lei, e todos esses elos dessa cadeia, a gente tem essa previsão de que tem que cadastrar o acesso, mas a obrigação de pagar repartição de benefícios incide no produtor do material reprodutivo, lá no elo inicial da cadeia produtiva, tá?
No caso dos demais setores, é aquilo inverso que eu comentei, o pagamento ele incide só no fabricante do produto acabado, do aquele produto pronto para ser consumido pelo consumidor final. E como eu disse a vocês, produto acabado é aquele que usa a biodiversidade como elemento principal de agregação de valor. E agora eu vou mostrar os conceitos disso para vocês. Mas tenham em mente que aquele que fabrica esse produto, ele vai ter que notificar esse produto no CEGEM antes da primeira nota fiscal de venda do produto. Então, a notificação é devida pelo fabricante do produto acabado nos demais setores, e o momento em que essa notificação é obrigatória é antes da primeira nota fiscal de venda, tá? Muito bem. E aí, o que é produto acabado? Produto cuja natureza não requeira nenhum processo produtivo adicional. Então, esse é um ponto importantíssimo. Anita, precisa fazer uma embalagem, precisa colocar uma etiqueta. Isso não é produto pronto para ser utilizado pelo consumidor final. A gente entende que isso é um produto intermediário ainda. O produto pronto é aquele que pode ser levado para a prateleira do supermercado e ser vendido, tá? Agora, qualquer produto final é produto acabado? Não. É aquele que, além de estar finalizado, pronto para ser usado pelo consumidor final, use a biodiversidade como elemento principal de agregação de valor. Isso significa, use a biodiversidade para contribuir com as características funcionais do produto, ou use a biodiversidade como forma de promover o apelo mercadológico. E o que é o material reprodutivo? Lembrando que vale para os setores agrícolas, né? É um material de propagação. Olha que definição importante para a gente comentar nas perguntas e respostas. É material de propagação de plantas ou material de reprodução animal de qualquer gênero, espécie ou cultivo derivado de reprodução sexuada ou assexuada. Eu tomei o cuidado de colocar o texto tal como está na lei, inclusive reproduzindo as vírgulas que existem no texto legal. Por quê? Porque se vocês observarem esta definição, ao estabelecer que material reprodutivo é um material de propagação de plantas ou de material de reprodução animal, ele esqueceu do universo dos micro-organismos. Então, tudo aquilo que não é planta, que não é animal, não está no conceito de material reprodutivo, no nosso entendimento. Eu digo das vírgulas, porque a gente poderia, se tivesse vírgulas aí em outros lugares, de repente até entender que o começo da frase foi um traço exemplificativo, e que daí valeria, né, qualquer outro material derivado de reprodução sexuada ou assexuada. Mas pela forma como está escrito, fica bastante evidente que a definição é restrita a material de propagação de plantas e reprodução animal, de qualquer gênero, espécie, cultivo, derivado de reprodução sexuada ou assexuada, vinculada a plantas e animais. Então, a gente entende que o legislador quis excetuar os micro-organismos desse conceito, talvez até para gerar uma situação de não pagamento de repartição de benefícios em cima desses micro-organismos. Sabemos que o Brasil tem um potencial biotecnológico enorme e muitas vezes a biotecnologia vem para substituir tecnologias fósseis já existentes e ter um pagamento devido no momento que você produz esses micro-organismos poderia ser um óbice à inovação. Então, a gente interpreta que houve esse benefício. Não houve uma manifestação até hoje do CEGEM nesse sentido, mas é uma interpretação importante para que a gente tenha aqui a respeito desse tema. E, inclusive, tem outro benefício que o legislador estabeleceu para os micro-organismos e para esse processo biotecnológico que eu vou mostrar mais adiante. Muito bem, mas eu falei muitas vezes do conceito de principal elemento de agregação de valor, e agora eu quero mostrar para vocês como a lei define esses conceitos. Então, vamos lá. O que são características funcionais? Características funcionais são aquelas características que determinem as principais finalidades. Então, imagine só. Lembra lá do meu exemplo da carnaúba. Coloquei a carnaúba para simplesmente estruturar a fórmula e fazer a fórmula de bastão. Então, se a carnaúba ela não é responsável pela principal finalidade do batom, que é colorir a boca, não aprimora a ação do produto e não amplia o seu rol de finalidade, essa biodiversidade vai ser usada no produto e não vai contribuir com as características funcionais. Mas vamos ver outros exemplos. Eu tenho, por exemplo, um shampoo. No shampoo, eu incluo um açaí com a propriedade antioxidante, por exemplo. O shampoo ele tem como principal finalidade limpar. Então, não contribui para a principal finalidade. Mas ele aprimora a ação do produto, ele pode ter uma função de aprimorar a ação de limpeza, mas mais do que isso, ele vai ter uma finalidade de ampliar o rol de finalidade. O shampoo, além de limpar, ele vai ter uma ação antioxidante no cabelo. Então, nesse caso, a inclusão desse óleo de açaí, por exemplo, no shampoo, promove a viabilização aí desse patrimônio genético estar contribuindo para as características funcionais do produto, tá? A exceção que eu comentei do micro-organismo é essa que eu menciono aqui.
O que não contribui para as características funcionais? Aquilo que estrutura a fórmula, isso vale para tudo ou não só para micro-organismo, mas para micro-organismo tem o entendimento de que a substância produzida pelo metabolismo do micro-organismo não contribui para as características funcionais do produto quando essa substância do metabolismo do micro-organismo for idêntica a uma substância fóssil já existente e possa substituir essa substância fóssil. Olha o incentivo que o governo está dando aqui, a tentativa de produzir aqui insumos de via biotecnológica, sem a necessidade de um pagamento adicional de repartição de benefícios e sem a necessidade de cadastramento de obrigações adicionais da legislação. Então, vamos pegar um exemplo simples, o etanol. O etanol é um caso clássico, né, de substância que é produzida pelo metabolismo de micro-organismo. Se o micro-organismo, se a levedura usada for coletada no Brasil, esse produto do metabolismo da levedura, o etanol, será objeto do patrimônio genético brasileiro. Mas se eu uso esse etanol, que é idêntico ao etanol fóssil, existe um etanol fóssil, e eu uso esse etanol para produção de itens que seriam usados em um etanol fóssil, por exemplo, eu não estou no escopo de caracterização de agregação de valor do produto para fins de características funcionais. E o apelo mercadológico? O apelo mercadológico é qualquer referência ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional, à sua procedência, que, de alguma maneira, eu queira atrair nas minhas campanhas de marketing, no meu destaque de rótulo, na minha campanha publicitária, ou seja, é qualquer referência ao patrimônio genético, ao conhecimento tradicional, aos diferenciais que ele promove, ou até a região da onde ele vem, que eu queira destacar no meu produto, tá? Então, isso é apelo mercadológico. Então, quando eu faço um ou outro, o meu produto é considerado um produto que usa a biodiversidade como elemento principal de agregação de valor. E aí, portanto, o fabricante desse produto, que ou faz o apelo mercadológico da biodiversidade, ou usa a biodiversidade como item essencial para as características funcionais, vai ter o dever de notificar o produto e repartir benefícios. Eu vou mostrar bem rapidamente aqui para vocês, que nosso tempo já está muito próximo do fim, como funciona a repartição de benefícios. Como eu disse a vocês, eu posso ter ela monetária ou não monetária. A repartição de benefícios, ela quando é para acesso ao patrimônio genético, é 1% da receita líquida do fabricante do produto acabado, e tem que ser depositado no fundo, paga uma vez ao ano. E a monetária paga à comunidade tradicional, ela deve ser feita da seguinte forma: valor livremente negociado com a comunidade pelo acesso ao conhecimento tradicional, e 0,5% da receita líquida do produto pago obrigatoriamente para o fundo, tá? Então, quando você acessa o conhecimento tradicional, você tem duas fontes de pagamento, uma para a comunidade provedora e uma para o fundo da União. Então, a União ganha até mesmo quando a gente acessa o conhecimento tradicional de uma comunidade identificável. Se a comunidade é não identificável, eu não sei qual é a comunidade, né, naquele contexto que eu comentei a vocês, aí o pagamento vai diretamente no valor de 1% da receita líquida do fabricante do produto para o fundo de repartição de benefícios. E a não monetária, eu tenho um desconto de 25% para algumas modalidades, que são esses projetos de conservação. Então, o pagamento é 0,75% da receita líquida, que tem que ser feito destinado ao projeto. Então, você implementa um projeto no valor equivalente a 0,75% da receita líquida. Nesses casos, você tem que firmar um acordo de repartição de benefícios com a União tem que validar o seu projeto, e você depois presta contas para a União sobre o projeto feito. A gente tem várias modalidades de projeto, vocês podem consultar aqui depois, podem perceber que eu tenho variações, não só projetos de conservação, mas também doação de produtos, transferência de tecnologia, licenciamento de produtos, então é legal ter essa consciência do todo, do que pode ser repartição de benefícios. Aqui é só para vocês terem uma ideia do tamanho do CEGEM, como ele é. Então, o CEGEM, ele é composto pelo plenário, que são todos os representantes deliberando, que é o órgão com capacidade normativa do CEGEM, as câmaras temáticas para tratar de pontos controvertidos, as câmaras setoriais para representar os principais usuários, a academia tem uma câmara setorial, a Manuela é a presidente dessa câmara e vai vir falar com a gente na nossa próxima aula, e a Secretaria Executiva, que é o órgão de assessoria ao plenário, ao CEGEM. Basicamente, hoje, a gente tem câmaras setoriais da academia, das populações indígenas e comunidades tradicionais e do setor empresarial, e nas câmaras temáticas que tratam de pontos controvertidos, a gente tem exatamente a discussão que eu comentei das câmaras distintivas. Há uma câmara para tratar do óleo de babaçu e há uma câmara para falar da dosimetria das multas. O CIGEM, a gente vai ter um workshop específico para falar dele, e a gente vai entrar a fundo nos conceitos e como preencher, como estar apto, né, a fazer um cadastro no CIGEM.
E aqui eu não vou falar da adequação e da regularização que o João já trouxe para vocês, mas tenham em mente que o CIGEM, ele passa por a gente saber se a gente precisa fazer alguma adequação, alguma regularização, como o João falou. E então, no nosso treinamento, a gente vai falar desses tópicos de novo para a gente poder fazer o cadastro da forma correta. Os órgãos que podem fazer a fiscalização desse tema são esses 3 que estão aqui exibidos para vocês, o IBAMA, Comando da Marinha, e o MAPA, Ministério da Agricultura. Basicamente, o IBAMA é quem mais executa operações de fiscalização e fiscaliza a maior parte da norma. Então, o MAPA, até hoje, a gente não tem conhecimento de ter feito fiscalização nesse tema, nem o Comando da Marinha. Mas o IBAMA está no momento de início de processo de fiscalização. Ele já anunciou que ia fazer no começo do ano e a gente já acompanhou algumas fiscalizações que eles já realizaram no começo desse ano. Aqui, outra pergunta que me fizeram. Quais as penalidades? Então, as penalidades, na hipótese de não cumprimento, então vamos imaginar, publiquei um artigo sem cadastro prévio, requeri uma patente sem um cadastro prévio, fiz uma remessa sem um cadastro prévio. Quais são as penalidades que podem ser aplicadas? Advertência, multa, apreensão das amostras, suspensão temporária de fabricação, embargo da atividade relacionada à infração, aí pode ser tanto atividade de pesquisa quanto atividade efetivamente produtiva, interdição total ou parcial do estabelecimento da atividade e suspensão do atestado de autorização de acesso, do documento que mostra que você estava irregular, se é que você já teve algum, por exemplo. Então, essas são as potenciais penalidades. A advertência tem sido aplicada, não era comum o IBAMA aplicar, mas a gente percebeu nessa nova fase de fiscalização que eles têm priorizado a advertência. Mas a penalidade mais comumente aplicada, em regra, pelo IBAMA, é multa. É raro acontecer apreensão de produtos e suspensão de atividade, mas também já vimos isso acontecer em outras operações de fiscalização ocorridas no passado. O valor das penalidades para as pessoas físicas, elas variam de R$1.000 a R$100.000, a depender do tipo da infração. Para as pessoas jurídicas, variam de R$10.000 a 10 milhões, dependendo da infração. E como eu disse no slide anterior, elas podem ser acumuladas. Se eu, uma empresa, vendi o produto sem cadastro prévio e ainda fiz requerimento de propriedade intelectual sem cadastro prévio, eu sou multada pelos dois, tá? Além disso, tem a hipótese de reincidência. Se eu faço a mesma infração mais uma vez, a multa pode ser aplicada em 3 vezes o valor anterior, até o máximo permitido, e se eu faço uma outra infração, cometo outra infração não do mesmo tipo, a multa pode ser aplicada em dobro, tá? Eu acho que esse ponto é relevante de todos terem conhecimento. E quais são as principais sanções que podem impactar a atividade de pesquisa? Então, eu posso ter atividade de exigir direitos de propriedade intelectual sem registro, né, sem o cadastro prévio. Aqui eu fui colocando os valores de pessoa física, tá, gente? Depois, quem quiser, se tiver interesse, a gente pode apresentar os outros. Mas, então, exigir direitos de propriedade intelectual sem o registro prévio pode gerar uma multa nesse valor. Divulgar resultados da pesquisa sem prévio cadastro também. Explorar economicamente o produto sem o cadastro prévio também. Deixar de realizar o cadastro antes de vender o produto intermediário também, e, principalmente, né, realizar a remessa ao exterior sem o cadastro prévio também pode gerar multa. Em relação ao conhecimento tradicional, acessar o conhecimento tradicional sem obter consentimento prévio pode gerar multa, e há uma obrigação de, quando você vai divulgar um produto oriundo, ou até um artigo científico que fale do conhecimento tradicional, você tem que indicar a origem. Então, ainda que você tenha obtido o consentimento prévio, se você não obteve, não apresentou a origem do conhecimento tradicional no seu artigo, na sua publicação ou no seu produto, você ainda pode ser também sujeito a uma multa adicional. As multas, claro, elas não incidem só para pessoas físicas, elas incidem para pessoas jurídicas, mas aqui eu trouxe só esse valor para vocês terem em mente relacionado às pessoas físicas, tá? Basicamente, era isso que eu queria trazer. Eu sei que são muitos conteúdos e eu fico à disposição para responder as perguntas que vocês tenham. Vi que várias perguntas foram surgindo ao longo da apresentação. Nina levantou a mão e, por favor, Nina, pode falar. Oi, boa tarde, bom dia ainda, né? Obrigada pela palestra, está sendo muito bom aqui o evento e eu estou com muitas dúvidas, realmente. Eu sou coordenadora de pesquisa de um projeto que é um projeto bem grande, que ele envolve muitas comunidades tradicionais, e a gente faz acesso de como é que essas comunidades tradicionais produzem produtos através de cadeias de valor de produtos da sociobiodiversidade.
E aí, por enquanto, a gente mapeou 26 espécies de plantas que a gente tem essa cadeia toda mapeada, desde que eles acessam a matéria-prima até o produto que eles mesmos produzem. E aí eu estou aqui vendo que a Anita ela apresenta que para o produto ser vendido, então a comunidade que faz o produto precisa também cadastrar o produto no CIGEM. Eu fiquei com essa dúvida. E aí, aproveitando assim, porque aí eu percebi que eu tenho que fazer várias formas de cadastro, né? Porque a gente realiza pesquisa, a gente realiza desenvolvimento tecnológico, a gente apoia essas cadeias que tem mais de uma comunidade tradicional envolvida em cada uma delas. E aí, realmente, eu sei que você explicou que vai ter essa aula mais detalhada, mas eu fiquei com essas dúvidas assim de como é que eu vou conseguir fazer tantos cadastros, porque são muitas espécies de plantas, muitas comunidades que estão sendo acessadas, e a gente ainda tem parcerias nacionais e a gente está começando a construir parcerias internacionais também. Então, assim, eu vou continuar no curso aqui, tirando minhas dúvidas aos poucos, mas eu trago essas dúvidas, assim, se como é que a gente vai resolver esse problema, assim, das comunidades ter que cadastrar os produtos, a gente que tem que cadastrar os produtos, eu fiquei com essa dúvida. Então, agradeço aqui a participação. Perfeito, Nina. Bom, a legislação, ela permite que as comunidades tradicionais usem, né, os patrimônios genéticos, seus próprios conhecimentos, sem a necessidade de ter, por exemplo, obrigação de pagamento e obrigações adicionais. Muitas vezes a gente percebe que algumas comunidades, apesar dessa possibilidade de uso, quando elas vão produzir efetivamente produtos, elas buscam ter os cadastros para disponibilizar o produto no mercado com essa regularidade. Então, acho que aqui tem um ponto importante. Então, a depender do projeto, a gente ainda tem situações que a comunidade não vai precisar fazer os seus próprios cadastros. Quando tiver produto, é interessante que a gente avalie que tipo de produto é, se é intermediário, se é final, para avaliar se aí faz sentido e precisaria ter o cadastro. Mas numa situação em que você está dizendo, tem atividades que partes são feitas pela universidade, partes pela comunidade, o que é importante é estar cadastrado durante a pesquisa e desenvolvimento, a parte feita pela universidade, né? E aí, só na questão do produto é que a gente vai se preocupar se efetivamente o produto da comunidade vai precisar ser cadastrado ou não. E, além disso, tem algumas exceções ao cadastramento, a necessidade de notificação de produto, por exemplo, que envolve micro e pequenas empresas. Então, além dos próprios grupos tradicionais. Então, a gente pode ter esses benefícios aí no final do dia, que alcancem essas comunidades. Mas as atividades da universidade, especialmente em parceria, são importantes de estarem registradas, mediante cadastro no sistema. E aí, a gente, sim, nesse workshop, a gente vai entrar no detalhe com vocês, vai mostrar como se faz, vai montar um checklist de todas as informações que o sistema pede. Então, num único cadastro, você pode fazer pesquisa e desenvolvimento juntos. A depender da situação, você pode colocar várias espécies no mesmo cadastro. O que você não pode é, depois que você fechou o cadastro, incluir outras espécies. Mas, no primeiro momento, quando você estiver fazendo a primeira vez, você pode incluir várias espécies vinculadas àquela mesma comunidade. Então, tem algumas facilidades e ter o checklist do que é necessário vai te ajudar a ir preparando esse material e sabendo, no momento que o cadastro for necessário, como fazê-lo. Lembrando que ele só vai ser necessário se uma daquelas 4 atividades for realizada. Anita, mais perguntas, temos bastantes. Pesquisas para conhecer a composição florística de uma vegetação, estimar a biodiversidade e compreender fatores que a afetam, entram como pesquisas nos termos da lei? Ressalto que não são pesquisas que visam produtos. Veja, o texto da lei ele é bastante amplo, né? Então, a gente tem ali um conceito tão abrangente que é descobrir novas informações. Então, em tese, eu estou fazendo uma pesquisa que eu vou descobrir algumas coisas que não existiam antes sobre a espécie. Então, em tese, entra no conceito de pesquisa. Mas a gente vai ver na próxima aula que tem algumas atividades que, quando não forem parte de uma atividade de pesquisa e desenvolvimento, ou seja, eu fiz aquele recorte, aquela análise, mas isso não é parte de um processo de um desenvolvimento maior, de uma pesquisa mais completa, eles podem ser entendidos como atividades não sujeitas ao cadastramento, tá? Um exemplo clássico é aquela situação em que você manda uma amostra para ser identificada, você manda um laboratório fazer um teste específico. Esse laboratório está fazendo uma pesquisa,
mas ele não está fazendo pesquisa dentro de um contexto de acesso, né, de pesquisa e desenvolvimento. Ele faz aquilo pontual e te devolve. Então, esse laboratório, ele não vai precisar se cadastrar. Então, a depender da situação, Tainá, não vai ser caracterizado acesso. E aí, o ponto importante mas e se for? Aí você tem que estar atenta aquelas 4 etapas. Tá bom, estou fazendo isso, mas não vou publicar, não vou pedir propriedade intelectual, não vou fazer remessa posterior, não vai comercializar nada, é o tipo da situação que não vai gerar nenhuma obrigação, mesmo que o órgão entenda que você fez acesso, o fato de você não ter cadastrado não faz nenhuma irregularidade para você, porque o momento do acesso ainda não chegou. E nem vai chegar, eventualmente, se a pesquisa parar. Obrigada, Anitta. Olha, se caso produza mudas oriundas da micropropagação in vitro de uma espécie nativa e doe essas mudas, eu devo fazer cadastro no CIGEM? Devo pagar para o Fundo Nacional de Repartição de Benefícios? Essa é uma pergunta interessante da Érica. A micropropagação, ela pode envolver uma atividade de acesso ou não. Então, depende se essa atividade que você está fazendo, essa micropropagação, envolveu algum tipo de pesquisa e desenvolvimento que você teve que fazer para isso acontecer. Se houve atividade de acesso, é necessário o cadastro, porque houve acesso. Quanto à obrigação de pagar a repartição de benefícios, quem está produzindo essas mudas, no caso você, é quem tem o dever. Porém, se é doação, você não está gerando nenhuma receita. Então, o ideal seria, até por não gerar um ônus financeiro, o ideal seria você fazer, se houver acesso na micropropagação, fazer o cadastro de acesso e fazer a notificação de produto informando o valor isento, né, porque é 0. Então, aí você fica com tudo resolvido. Se não fizer a notificação, pode ser questionado que você colocou no mercado um produto que não tinha a notificação, ainda que seja objeto de doação, tá? Anitta, vou fazer a pergunta da Milena e do Leonardo juntas aqui. Como identificar se a população estudada é tradicional e como que uma comunidade comprova a posse de um conhecimento tradicional associado? Tem algum documento em específico? São 2 perguntas muito boas, importantes, e que eu peço que vocês repitam quando a gente tiver a aula específica de conhecimento tradicional, mas eu vou responder aqui também. Não temos, infelizmente, nenhum dossiê, nenhum portfólio do que são os nossos conhecimentos tradicionais. Não temos isso, né? Até a gente tem projetos de construção de um arcabouço que documente todos esses conhecimentos tradicionais, mas a gente não tem isso hoje em dia. E não temos também a identificação de todas as comunidades tradicionais. Então, como identificá-las? Então, a primeira forma normalmente, eu costumo dizer, se você está buscando uma informação em loco, em campo, e se depara com uma comunidade, questione. Você se considera uma comunidade tradicional? Verifique, né, há quanto tempo está na área, como eles se organizam, etc. A tendência é que se é uma comunidade que já está junta e vive dessa atividade do manejo mesmo da biodiversidade, do patrimônio genético, será uma comunidade tradicional, até porque os próprios agricultores tradicionais agora já estão incluídos dentro do conceito de comunidade tradicional. Agora, o grande desafio, me parece, são as situações em que você, e são parênteses, tá? Eu já tive comunidades que trabalham dessa forma há alguns anos, e eu perguntei, você se identifica com comunidade tradicional? E disseram, não me identifico. Só para a gente ter a percepção que, às vezes, tem essa resposta da própria comunidade. Mas, além disso, quando a gente busca em bibliografias, acho que aí está o grande desafio, né? Então, o ideal é que a gente tivesse na bibliografia uma identificação de se tem um conhecimento tradicional descrito, que deveria ali, então, descrever também qual a origem, de qual comunidade. Normalmente não vai existir isso na bibliografia. E aí o desafio vai ser a gente tentar buscar, pesquisar qual é a espécie, de qual bioma ela verificar se naquela região daquele bioma tem comunidades tradicionais, que tipos de comunidades, quem detém, quem já publicou alguma coisa relacionada a isso, até você localizar as potenciais comunidades e fazer visita em loco e dizer, olha, identifiquei isso, você tem esse conhecimento tradicional, quero usar, você me deixa consciente que eu use esse conhecimento tradicional que eu estou vendo nesse livro relatado aqui de vocês, e aí a gente constrói esse universo para fazer o consentimento prévio. Não é simples, não é livre de riscos, e pode ser que você se depare com mais de uma comunidade que tenha o conhecimento. Por isso é tão importante que nas publicações que usem conhecimento tradicional, que o pesquisador identifique quando usou, qual comunidade, qual origem, tá?